Não sei se você quer começar com alguma coisa. Eu fico curioso primeiro, assim, como é que se deu essa passagem entre história e cinema, assim, você foi formado em história? Não é formado em história, eu achava que era formado em história. Formado em comunicação. Que depois você foi dar aula de história do cinema brasileiro, você tem um interesse por história, eu confundi. Mas como é que foi a sua relação que se deu a sua relação com o Humberto Mauro? Como é que você foi para lá e tal? Quando nós fizemos o grupo da Corisco, vocês estão ouvindo? Tinha duas pessoas com ascendentes ilustres. Uma menina que era neta dos primeiros caras da Filmac no Rio, os Irmãos Secretos, e uma outra que era neta do Humberto Mauro. Então, a Corisco começou Corisco que nós nos entendíamos, nos chamávamos de. Então a gente começou a ir a Minas Gerais. O Humberto já estava aposentado, né? Já tinha largado o Rio. Ele não morava mais em Volta Grande, ele não morava mais em Cataguases, ele estava morando numa casa onde ele tinha construído um velho estúdio que não colou, ele queria fazer um polo de cinema. E a gente sempre ia para lá, né? Ficava lá com ele. Ele era, o velho estúdio estava ocupado por gigangas, coisas que as pessoas colocaram, uma redezinha de basquete, etc. E as pessoas, quando a partir do livro do Paulo Emílio e do Glauber, que falaram do Humberto, muitas pessoas começaram a ir procurá-lo lá. Né? E ele simplesmente apontava lá o estúdio tinha uns camarins, então você se ajeitava lá pelos camarins, e ele falava, olha, meio-dia é o almoço. Então, a coisa acontecia, né? E um dia ele falou pra gente, minha grande mágoa com aquele jeito dramático dele, é que eu nunca filmei no corpo. Aí a gente entrou numa de trabalhar fazendo filmes de cor. Então fizemos 2 filmes com o Mauro, né? 2 filmes. Um deles é bem conhecido, que é uma refilmagem. O Mauro tinha milhões de planos, né? Inclusive de refazer filmes. Eu até gosto mais da versão anterior, do preto e branco, do Carro de Bois, do que a gente fez, que é bonito também. Mas depois o Mauro ainda fez um outro filme, que é um filme que sumiu. Né? Eu me lembro num seminário que um cara falou, não, foi um filme inacabado, etc e tal. Aí eu levantei a mão e falei, não, eu estava na mixagem, etc e tal. O filme sumiu. Nós fizemos, era um filme que era um roteiro que ele tinha publicado no Filme Cultura, aquela revista antiga, né? Que chamava Teoria Geral da Fazenda Clássica. Era uma observação dele sobre as fazendas mineiras, o que tinha sido criado. E quando a gente foi fazer o filme com ele, ele começou a se decepcionar, porque ele queria um negocinho, ele queria um carro de puxado a bode, ele queria uma cerca que tinha uma treliça, e ele não encontrava as coisas. Né? E a gente filmou, foi uma maravilha filmar com ele era tudo que a gente queria, porque ele era um cara que sabia filmar com recursos parcos, só com equipamento, improvisando, etc., trabalhando com atores naturais, dirigindo crianças, etc., era uma coisa espetacular, nova. E aí, quando ele terminou esse filme, ele chamou de, o que era a Teoria Geral da Fazenda Clássica, ele chamou de Fragmentos da Fazenda Clássica. Então, nós tivemos essa experiência maravilhosa de ter vivido essa relação, certamente com seus conflitos, com seus problemas, né? Nós todos com 20 anos, Mauro com quase 80, etc. Conta um pouco dessa história do Super 8, né? Do Sabor da Terra. A gente era muito assim, disciplinado, trabalhava, né? Tinha muita reunião, não sei o que lá. E aí o grupo me apontou para eu fazer um Super 8, paralelo a São. E a brincadeira era não contar o Humberto Mauro o que a gente estava fazendo. Então a gente filmava, fazia um negócio, e não era hoje em dia falam making off, né? Vocês viram, né? Não é um making off convencional. Um dia ele se irritou, inclusive, comigo, né? Eu estava vivendo uma coisa meio utópica, né? Observando o jeito de ele trabalhar, etc. Aprendendo, etc. Mas um dia eu estava filmando lá e ele me pegou pelos garganetes, né? Eu sou um homem pesado, o Mauro era maior e mais pesado que eu, né? E
E isso começou a me sacudir e tal. O que você é? O que você está fazendo? Não sei o que lá, e eu fiquei chocado, assim, né? Aí saí da filmagem, fui pro meu canto, fui pro estúdio lá no meu canto e tal. Aí daqui a pouco ele aparece, meu filho, eu sou um louco, me abraçou, chorando, os dois e tal. Mas o filme a gente fez. E depois, esse filme é engraçado porque as coisas foram acontecendo, eu esqueci que existia esse filme. E mais ou menos uns 20 anos depois, eu achei a cópia. Filho único, né? Um Super 8. Mas o som estava todo descontrolado, né? Então a gente refez. Né? E eu que falava no filme, eu já estava velho, etc. Eu chamei um jovem amigo para fazer a locução. Né? E na verdade o filme tinha todas as coisas que a gente ouvia. Na verdade era uma coisa. O filme, eu guardei frases que alguém dizia, pequenas coisas que aconteciam. O filme é uma espécie de uma memória das coisas, né? A música da abertura que a gente fez durante a filmagem, né? A gente ouvia Brubeck, né? Ouvia blues, né? O filme é isso, é um recuerdo, né? O Zequinha andava por lá no meio dessa filmagem. Zequinha Mauro é filho do Humberto, né? Filho do Humberto, uma figura maravilhosa, né? Nos ajudou muito. E um fotógrafo extraordinário, né? Que não foi reconhecido porque, na verdade, tudo doou no pai. Ele só trabalhou com o pai, depois no INCF, ficou um pouco restrito, né? Mas ele não apareceu nas filmagens, mas eu conheci muito o Zequinha. Quando eu entrei para a faculdade de comunicação, que era uma novidade na época, né? Minha turma, eu acho que foi a segunda ou terceira turma do semestre de comunicação, e era na Praça da República, e do outro lado da praça, né, era o INCE, onde trabalhava o Mauro. Então eu ainda fiz até uma matéria para o jornal. Eu trabalhava no Diário Carioca, fiz uma longa entrevista com ele, bacana mesmo, e a gente atravessava a praça e ia lá encontrar o Mauro e conversar com ele, por causa da neta dele, que nos apresentou, né? E isso. Então as trilhas que são usadas no filme já tinham nessa primeira versão, Super 8? É tudo igual, é parecido, né? Sim. Parecido. Eram as músicas que a gente ouvia, os discos que a gente tinha levado. E o Chega de Demanda, mais ou menos da mesma época, do mesmo ano? Não. Esse filme a gente fez em 74. Chega de Demanda acho que é o início da década de 90, já foi depois que eu tinha publicado o livro, etc. Né? E fiz o filme, etc. Eu até coloco no livro que, na verdade, eu não sou um historiador, né? Que o meu negócio é cinema, adoro história também. Mas eu até estava contando do Lucas hoje, né? Que um grupo de historiadores que fizeram um seminário me convidaram uma vez para eu passar o filme e conversar lá com eles, né? E eles ficaram decepcionadíssimos, né? Porque eles tinham lido o livro e pensavam que era um filme assim todo, 1932, eu não sei o que lá, apareceu. Não, e o filme não é um filme didático, né? Na verdade é uma convergência de dois trabalhos sobre o mesmo tema. Mas é isso. É de 74 o filme com Humberto Mauro. 74 foi com o Mauro. Mas é do Cartola, de quando é? E o... É que você falou do Queijo Humberto, você está pensando? porque eu perguntei do Chega de Demanda. Do Queijo Humberto. Não, ele está falando o Cartola é mais ou menos da mesma época. Logo depois do Cartola. E aí como é que surgiu, assim, passando? Não sei se alguém mais tem alguma questão sobre o Sabor da Terra, mas eu fico curioso de como, com relação ao Chega de Demanda, como é que você chegou no Cartola, como é que foi essa... Eu tinha ganho uma bolsa, tinha ficado um ano nos Estados Unidos. E estava começando essa coisa do rock e tal, né? E eu fiquei muito impressionado com isso. Aí eu tocava um pouco de violão, comecei a tocar com uma banda de rock lá, e o músico mesmo da banda era um negro, o John, né? Que era um cara extraordinário, um músico. Eu sempre fiquei esperando o John estourar, ele cantava muito bem, tocava muito bem, etc. E eu fiquei numa cidade muito pequenininha, mas que tinha um bairro, porque era no Oregon e o pessoal tinha ido para a guerra, na Segunda Guerra Mundial. Muitos negros subiram do sul e foram lá trabalhar. No Oregon era a indústria madeireira, né? Então tinha esse bairro e era uma região índia, era um microcórrego dos Estados Unidos.
né? Então, uma escola enorme que reunia todos os garotos, e tudo funcionava muito bem, harmonicamente, etc. Mas tocava um sinal para o lanche, negros para cá, brancos para cá, índios para cá, era tudo assim. Eu, supostamente, era brasileiro, não tinha esse problema, então eu convivia com o cara e frequentava muito a casa do John, né, que tocava. Eu fiquei muito impressionado com essa minha experiência, inclusive me explicou muitas coisas, porque eles queriam saber sobre o Brasil, que havia esse mito de democracia racial, etc. e tal, né, e eu muitas vezes me vi no meio assim da roda, os caras me perguntando, e eu queria falar tudo, né? E tem racismo? Não. Tem não sei o que lá? Não. Né? E a sua escola? Não tem problema. E tem negros na sua escola? Bom, não. E você mora onde? Mora no edifício. E tem negros no edifício? Não. Bom, empregado, etc. Tal. E não sei o que. Então, eu me lembro de noites que eu fiquei sem dormir, assim. Coisas que eu não sabia, né? Coisas assim. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu vim muito com essa tensão, assim, né? Eu falei, puxa, tem uns caras maravilhosos. Na época, comecei a tentar entender com samba, que eu gostava já, e a Bossa Nova tinha chamado um pouco isso, né? Aí eu comecei, tinham 2 livros sobre samba, o livro do Lúcio Rangel e o livro do Almirante. Era muito difícil, né? E eu li sobre o Cartola, etc. Mas eu pensava que o Cartola era um personagem mítico que tinha morrido há muitos anos atrás. E uma amiga minha, que trabalhava no Ministério da Indústria e Comércio, uma vez me falou, mas tem um Cartola lá. Eu falei, não, é o Cartola, um outro cara, etc. Mas um dia eu fui lá e conversei, era o Cartola. Então, aí ficamos amigos, né? E a relação completamente improvável, né? O Cartola tinha esse dom, né, de se interessar por pessoas exóticas, estranhas. Então, um homem de não sei quantos anos, um menino, rapaz, um jovem homem, etc., adulto de 20 e poucos anos, ficamos amigos. E começou logo, eu falei que ia fazer um filme, e logo de cara fiz uma gravação que é muito bonita com ele. Aí depois, a gente se encontrava sempre na Praça Mauá, que é perto do Ministério. Íamos pro bar, comecei a beber por causa do Cartola, bebia solidamente, tomava cerveja com dreias, etc. Eu comecei também a participar dessa brincadeira. E aí, mais ou menos 2 anos depois, ele me falou assim, mas você não disse que iria fazer um filme sobre a minha pessoa? Aí eu me lembrei, falei, aí no bar mesmo, a gente várias vezes escreveu o roteiro junto, né? Ele queria exatamente uma coisa assim. E quando a gente filmou na Mangueira, a gente estava filmando assim, aí o pessoal perguntava, estão fazendo o quê? Um filme sobre o Cartola. Ninguém conhecia o Cartola. O Cartola não era conhecido na Mangueira, porque ele tinha se afastado da escola, né? E ele vai ser reapresentado na Mangueira depois que um disco que ele tinha feito que era um disco de colecionador, ele estourou, um disco maravilhoso, né? Mas ele ainda morava na Mangueira? Ele morava na Mangueira. Ele morou o tempo todo. Só uma época que ele saiu fora, quando ele ficou muito famoso e começaram a encher o saco, ele foi para Campo Grande, mas ele não aguentou e voltou. Aí a gente filmava, foi fazendo o filme, né? Mas ele era um personagem incrível, assim, um cara um pouco diferente do estereótipo do sambista, um homem contido, etc., denso, etc. Um personagem. Eu me lembro da única vez que o pessoal da escola, a diretoria, conhecia ele, né? Então tinha respeito, tinha uma coisa assim. Aí a gente queria filmar a sala da diretoria, vocês viram? Tem umas imagens do Garrasta Azul, tem a Rainha da Inglaterra. Alguém tinha me contado que tinha isso, eu falei, eu quero filmar esse negócio, não sei o que lá. Aí fui eu e o Cartola lá, aí a equipe, né, papai. Aí chegamos lá e o cara, não pode. Aí foi a única vez que eu vi ele fazer uma coisa brusca, ele usava um sapato, que na época eles usavam, que ele chamava, não sei como é que é, olho de gato, cara de gato, não sei. Era uma espécie de uma sandália, ele tirou a sandália, ele quieto, né? Não falou nada. Eu falei, não, mas deixa a gente tirar. Não pode. Ele tirou a sandália e fez assim, pá, na porta, assim. Só isso. Aí o cara abriu aí, filmou.
Aí, como vocês viram, é uma coisa até meio feia de fazer, né? É um aplauso fácil, né? Mas o filme foi proibido, né? Que estranho isso. O filme foi proibido, mas não era muito, porque havia uma espécie na época, né? Vocês não sabem desses negócios, governo militar, coisa horrível, etc. Vocês foram poupados disso, mas nós que passamos por isso, nos velhos tempos, etc. e tal, né? Então havia duas censuras, uma censura direta, etc. E uma segunda censura, que era uma censura que o filme não tem qualidade, ou não é comunicativo, era uma outra forma de cortar um filme, porque havia, depois a gente batalhou e fez uma lei curta, né, que na virada dos anos 70 para 80 houve um momento assim extraordinário, que a gente atrelou a cada longa estrangeira um curta brasileiro, um momento incrível. Mas antes haviam certificados de boa qualidade, então uns filmes assim que a gente chamava filme de chapa branca, né? Um negócio de Mussolini. Chamada classificação especial. Classificação especial. Isso é INC, né? Eu também tive eu tive um filme que recebeu aquele mesmo certificado que você. O Ramon Alvarado viveu as mesmas INC, coisas. né? Que dava esse certificado. Era INC, porque o velho INCE do Roquete Pinto do Mal tinha perdido uma letra, mas ganhou amplitude, né? Não era mais só do cinema educativo, era Instituto Nacional do Cinema. Não, era uma coisa que acontece logo depois do golpe, é de 66, né? E depois ele vai ser engolido pela Embrafilme. Mas ainda existiu até 90, porque esse filme é de 90, né? Não, 74 também. 74, 74. Ah, 74. É o Oquê Jumbeba, que é de 90. Mais ou menos 90. Qual? O Jumbeba, esse, o Pequena África que vocês viram. Pequena África. É próximo do longa, do A Propósito. Os dois são mais ou menos. A propósito de qual ano? Também não vou saber dizer, mas é 90 e pouco. Ou foi. Não, deve ser 85. 80, mas acho que é 84. Ficou mal ainda. 84. Você escreveu uma biografia do Cartola, né? É verdade. Antes e depois Pela cara do baiano, pelo jeito do baiano e do Breno, eu acho que deve ser uns 85. Porque o Breno estava com aquele mesma roupa quando ele filmou o Muro comigo, lá o Muro do Partidário. Pronto. É o mesmo personagem, né? E foi é o mesmo personagem. Aquele foi um ano 85. Eu depois, até por causa desse filme, né, eu percebi, a sessão ia ser, eu ia passar esses 3 filmes que eu fiz da década de 80. Você escreveu uma biografia do Cartola, né? É verdade. Pela cara do baiano, pelo jeito do baiano e do Breno, eu acho que deve ser uns 85. Porque o Breno estava com aquele mesmo roupa. É o mesmo personagem, né? Então a gente tinha nossos estudos de conhecimento. Chega aquele eu depois, até por causa desse filme, né, eu percebi, a sessão eu ia passar esses 3 filmes que eu fiz da década de 80. A Corisco era um homem de equipe e tinha equipamento, então a gente ia nos anos 70 foi muito. E a nossa ideia era ser uma espécie de fabriqueira. Então a gente fazia o filme, fazia o filme, que a política era empresas parceiras, pessoas que tinham afinidade com a gente, e depois tudo era dividido em percentuais. É claro que se o cara tinha uma grana para botar, era ótimo, a gente não estimulava. Então a gente, os nossos filmes tinham percentuais e vários filmes. E aí quando a lei entrou, a Corisco, e nós conseguimos que a Embrafilme duplicasse o seu departamento de distribuição, e criasse um departamento de distribuição de recursos. Nós colocamos um homem nosso, o próprio time lá, etc. Então o Paulo Martins começou a dar adiantamento nesse filme. Então a Corisco, no primeiro lote de compras, eu diria que a política era juntar, eu tinha mais filmes. Então nós ganhamos algum dinheiro. Então nos anos 80 a coisa foi nichando, porque as distribuidoras e os exibidores foram sabotando a lei. Mas a gente tinha acumulado algum dinheiro. Então eu comecei, fiz vários filmes de ficção. Fiz largos, médios, a ideia. Aí como eu fiz o terceiro, que é o A Propósito, que tem essa
esse personagem, né, o autor que se defronta com o personagem para representar a cidade, a sua própria imagem, né, depois ele mata, foi feito, ele estava muito pobre, esse personagem, esse autor foi feito eu e o autor iria juntar, então eu juntei os filmes, 3 filmes e fiz um roteiro, fiz pequenas introduções que eu vi com esse personagem, organizava a história, eu falei, não, do Moroni, trabalhando também no filme, e fiz depois esse personagem, né, Moroni, ele conta um pouco a história do longa-metragem, e quando a gente faz os filmes, ele conta a propósito, conta o filme aparece, depois ele conta, já tinha passado ali, e a barra está pesada, ele está num fio duro, então e o final do filme foi feito lá, muito pobre, muita gente saiu, pouco, então o filme foi feito eu, então uma vídeo de fotógrafo, uma menina depois da Teril, que é representado por e eu tinha um roteiro complicado, um dia eu sonhei, eu protagonizava a história de tal, e eu falei, não, é um ator só, então o ator faz todos os papéis, a gente resumiu esse roteiro. Depois esse personagem do Moroni vai conduzir um longa-metragem, vai apresentar os filmes, ele conta um filme, o filme aparece, depois ele conta outra história, mostra... É o filme vencido, né? O filme vencido, né? E o final do longa é um compromisso. Eu falei, não, o filme vai se enfraquecendo, começa a piscar um grupo, e na verdade não é mais então um artista, é uma entidade, um Exu, que é representado pelo Só antes que eu me esqueça disso também, essa pergunta sobre o uso das fotografias, né? Todos os filmes usam fotografias, né? A parte o Sabor da Terra, mas no caso do Cartola, as fotografias não são fotografias de época, né? São fotografias de momento, né? Tipo, eu queria perguntar sobre essa escolha dessa fotografia. Usar a fotografia durante vencido, né? Faz às vezes uns toques que eu queria filmar, e eu me comprometi com ele, eu falei, não, você filma, mas ele fotografar ela, e aí ele passou assim, nosso universo, todo mundo fotografado e tal. A gente chegou a fazer várias exposições. Só antes que eu me esqueça disso também, essa pergunta sobre o uso das fotografias, né? Porque todos os filmes usam fotografias, né? A parte do Sol da Terra, mas no caso do Cartola, as fotografias não são fotografias de época, né? São fotografias do próprio momento, né? Tipo estilos durante a filmagem. Eu queria perguntar sobre essa escolha dessas fotografias, usar a fotografia durante, faz às vezes um stop motion, né? Durante o filme. Só que igualar, a gente foi grupo fotografado. E aí nós resolvemos, nosso ambiente, nosso universo era a Praça Tiradentes. Não dava, todo mundo fotografava e tal. E a gente chegou a fazer várias exposições na Praça Tiradentes, fotos legais, que eu gosto mais de 3, 4, 5 por né? E no caso da chuva, a gente ficou com esse problema, nós tínhamos 3 latas só, né? Cada lata tem 4 minutos. Tinha que ser mínimo. E com relação aos outros filmes, o uso das fotografias, então, das imagens de época, como é que você... E o Murilo perdeu uma lata, filmando, porque assim, o Roquete tem todas essas imagens, né, do Oito dos Prazeres, mas também mais da volta da vacina, tudo isso. Já numa proposta, parece fotografias de carnaval, fotografias que é mais difícil de identificar. Eu acho essas coisas mais legais, eu gosto mais das fotos desses 2 filmes. O Cartola, o uso das fotos. Ficou com esse problema e começamos a usar as fotos fixas. A propósito foi completamente uma coisa que eu gosto, era o modelo de um longa que a gente reduziu, né? E com relação aos outros filmes, o uso das fotografias e tal, das imagens de época, como é que você, foram jornais que você foi pegando e misturando, porque assim, o Queijumbeba tem todas essas imagens, né, do Oito dos Prazeres, mas também de imagem da revolta da vacina, tudo isso, né? Já no A Propósito, aparecem fotografias de carnaval, fotografias que às vezes é mais difícil de identificar, você perguntar com relação a esses das fotos desses 2 filmes. O Machado era um cara que tinha uma coleção de fotografias extraordinárias, tinha trabalhado em jornal, na época ele tinha ficado lá na... A propósito foi completamente improvisado, era uma moderação longa que a gente reduziu, né, para fazer um ator, fazer 2 personagens, e a gente ia, na verdade, a gente também tinha na época um grupo musical, Cão Sem Dono, né, do Baiano. Porque eu acho muito curioso assim, sobretudo o Queijumbeba e o A Propósito, né, esse lado de crônica, né, de jornal, parece, né, a própria
montagem, uso de formatos diferentes de imagem, remete um pouco. Foi usando as músicas, foi associando a imagem contínuo, né? Roberto De Machado, jornal, de um cara que revista, tinha uma coleção que remete, digamos, a um certo extraordinária, tradição antiga do Rio, né? De teatro, de revista, ele tinha ficado lá na JB. Mas eu queria perguntar também de curiosidade, porque você contou a história outra vez aquele plano do helicóptero, né, do Flávio Ferreira no filme, do propósito, que é absurdo, assim, o helicóptero chega bem próximo, né, da Praça Tiradentes. E é porque eu acho muito curioso, assim, sobretudo o Boqueja Umbeba e o propósito dessa crônica, né, de jornal, parece, né, a própria montagem, de formatos diferentes de imagem, remete um pouco a essa leitura, né, descentrada, descontínua, né, digamos, de jornal, de revista, o que remete, digamos, a uma certa tradição antiga do Rio, né, de teatro, de revista mesmo e tal. Mas eu queria perguntar muito de curiosidade, porque você contou a história outra vez aquele plano do helicóptero do Flávio Ferreira, do filme, do propósito, porque é muito absurdo, assim, o helicóptero chega bem próximo, né, da Praça Tiradentes e tal. Nunca tinha pensado, esse plano foi uma época para filme, ao contrário de descobrir, eu tinha feito um filme chamado Ângela à Noite, que é um filme sobre ali o nosso ambiente, da Praça Tiradentes, um ambiente gay, loucura. E eu gravei um cara lá que estava no filme, viu o filme e gostou. Aí quando eu tive que passar, mas era completamente marginalizado, não tinha o menor fletchar. Mas esse cara aí tentou e gostou, e aí inicialmente na época eles abriram lá uma série de filmes que eles iam fazer, documentários. Aí eles me ofereceram, você quer fazer sobre transportes urbanos? Aí eu topei fazer o filme, né? Aí comecei a fazer, aí me apaixonei, essa a gente fazia, poxa, o tema, nunca tinha pensado em fazer, mas aí comecei a estudar, etc. E tínhamos uma estrutura, ao contrário dos filmes, aí uma estrutura absurda, eu queria não sei o que, tinha, viajando pelo Brasil inteiro, etc. Né? E eu gravei então muitas entrevistas, não sei o quê. Aí quando eu tive que passar para ela, tinha um amigo que eu senti que trabalhava assim, o Xará, que trabalhava lá no lado, e aí inicialmente eu passei só a música e a banda aí. Mas o cara que era o nosso assessorado, está proibido, eles vão guardar essa lá, sumiu, né? Foi guardar, jogado fora. Eu fui lá e eu não norteio negativo, por favor, põe as entrevistas, aí foi a minha chance de usar o filme todo proibido. De uma certa forma, aí eu, na época tinha lá, eu sou tão velho que eu falo líder, né? Líder do meu lado. Aí eu quando vi que o filme estava proibido, eu fui lá. Eu tinha um amigo que também chamava Roberto, que trabalhava no Xará, que trabalhava lá no lado. Um cara que foi, era do meu, uma carreira, de Cícero. Eu falei, Roberto, depois tem um plano aí, uma parceria que eu queria pegar. Esse filme está censurado, está proibido, eles vão guardar essa lá. Esse filme sumiu, né? Foi guardar e jogaram fora, provavelmente. Mas eu fui lá e cortei no negativo o plano do helicóptero. Então aí foi a chance de usar, tinha esse plano maravilhoso. De uma certa forma, tinha que ter editor. Na verdade, ele começou por causa do no país. Foi o cara que ficou, não, o cara que abordava. Então, como é que é? Tinha muitos entrevistas, uma diversidade de pessoas. O cara que fez uma carreira de distribuidor e tal, depois fez uma parceria com a Aurélia, parceria com o Sergiano. E a única coisa boa do Marco Aurélio, mas eu me identifiquei também a consequência da qualidade que o filme foi censurado pelo O filme tinha um aspecto crítico. Na verdade, a fotografia do Murilo, aliás, o transporte urbano do país não é uma maravilha. Apresenta uma série de problemas, abordava nessa parte. Tinha muitos entrevistas, uma coisa sobre a diversidade de pessoas. Os caras não queriam isso, os caras queriam um filme chato, aqui, da Paulinha Live, implicou, tinha alguma coisa, jogar fora, e a única coisa que se pode atribuir aquela coisa de INC também, né? Levar a qualidade, porque a qualidade para o arquivo nacional. Você diz o quê? O cartódromo? Demanda. Fotografia do Murilo? Eu estava filmando. E aí eu resolvi isso. Não classificar, aquela imagem, só perigoso. Eu até quero falar uma coisa sobre o filme do Cartola, que o filme estava vinagrando, né? Houve aquela catástrofe
todos vocês sabem aqui, da tal Socialite, que aplicou aqui com mãe, resolveu jogar fora os negativos, a catástrofe, né, em 2002. Depois nós conseguimos, então, levar a escola lá para o Arquivo Nacional, e marcava lá. Agora não pode ter filme. O filme estava vindo a grande e aí eu resolvi ficar assim, e fizemos o som, e aí meu querido amigo Rodrigo, no seu Pro Tools, né, limpou todo o som do filme. Eu queria dedicar a sessão que ele não tinha visto ainda. Agora mesmo mudou o nome da Bocine, mas continua no mesmo lugar. Não tem mais laboratório no país. A Cinecolor não tem mais laboratório. Acho que A tem Cinecolor era só o Ângelo também pegava, marcava lá. A Cinecolor era lá em Alphaville, né? Eles fecharam, fizeram o bichinho. Paris, talvez talvez ficasse um pouco caro. Está sem laboratório, né? O nome desse filme. No Brasil, será? Não tem mais. O quê? Não revela, não pode. Mas o filme do Cartola circulou nos anos 70, fora do circuito oficial. Agora mesmo mudou o nome da Bocine, mas continua no mesmo lugar. Acho que não tem mais laboratório no país. A Cinecolor não tem mais laboratório. Acho que A Cinecolor era só digital. Várias cidades teve assim. Foi barato. A Cinecolor era lá em Alphaville, né? Eles fecharam, quando abriram no vestido ali que eu saiba, acho que é só digital. Em Cartola, assim, uma vez com o João da Baiana. Qual era o nome desse filme que foi realizado? Transporte. E aí a gente rodou, mas o filme. Mas o filme do Cartola circulou nos anos 70, fora do circuito oficial. Precisava daquela grana, inclusive montava o Cartola. Então, foi em muitos lugares, exibia, e só foi a gente artesanal. Vocês enviam uma cópia de C6. Vamos exibir esse Brasil inteiro, né? Cartola também em várias fases ele teve assim, um lugar tal que ele fazia, levava os amigos para fazer música. Eu vi Cartola assim, uma vez com o João da Baiana, o Dom, isso foi sensacional. E aí a gente rodou, mas o filme, pra gente, inclusive, na época, foi uma tragédia, né? Porque a gente precisava esse longa chama História em termos de dinheiro, do hotel, deu foi a gente exibia artesanalmente. Vocês exibiam uma cópia em 16. HY, a gente fez daquela forma. Mas a partir de 78 ele entrou no mercado, história de distribuição nacional. Eu até estou interessado agora. Ele curta depois, né? As parcerias, talvez, né? Acho que não, fazendo o quê? Mexer nesse filme, eu queria exibir, porque ele foi muito pouco. E esse longa, como é que chama? Participou de alguns festivais internacionais. Até ganhou um prêmio. Esse longa chama História de uma Chance, no hotel. Deu um título, ele falou que o nome do filme era Catarse. Ele escreveu KHYH, escreveu daquela forma toda enviesada, e eu adotei, então chama Catarses, Histórias Óbvias naquela época. E eu até estou interessado agora, mas eu quero minhas parcerias com a Lejão, etc. Eu estou querendo mexer nesse filme e estou querendo exibir, porque ele é um filme pouco exibido. Porque é um filme que participou de alguns festivais internacionais, até ganhou um prêmio Nova York. Sabe que um dos dois médios, né? Sabe que um desses médios, né? Tive uma chance incrível. Por si só já era um roteiro de um longa. Mas e depois o Roberto criou interlúdios, né? Entre esses filmes e tal, fez esse longa, mas e ao mesmo tempo acho curioso, porque de alguma maneira eu tenho a sensação de que, bom, tem essa geração, né, de curtas-metragens forte, mal feito, remarcar a luz, quero fazer uma Roberto, os outros que a gente está exibindo e tal, e que ao mesmo tempo os longas que foram realizados me parecem que são de alguma maneira longas que fazem, que é um filme que são longas que são
ele surge Ensaios, três se públicos, aproveitam né, sendo que um dos linguagem, né, dois médios, crônicos, né, sendo que um desses médios são dois dois Biaques, que foi por si sendo só já eram muitos anos, anos, um longa, ou o e História dos depois anos 80, que é um filme o Roberto criou em que normal é realizado em várias fases, em várias épocas épocas longas, é curioso, e é um negócio curioso do formato, né? Porque tem essa porque, ligação do de alguma formato de maneira, longa-metragem, né? Dentro desse eu tenho a curta-metragem. sensação de que, mas bom, mesmo tem quando vai fazer essa uma geração metragem, de é um longa de metragistas alguma muito maneira. forte, né, como tem o Bel Não é exatamente um longa, né? Assim, um longa é feito de curtas, um longa infinito, né? Que parece que tem várias versões que foram realizadas, me parece que são de Quando a alguma gente maneira vai ver o História dos anos quase 80, isso seria o trabalho, por exemplo, de recuperar esse filme, né? Seria um trabalho que se aproveitam dessa linguagem, né? Os negativos, crônica dos ou, curtas-metragens, né? Digamos, tem 16 milímetros, tem feito durante muitos anos, né? uma série de Ou o formatos. História dos anos 80, que é um filme também pouco que localizado, realizado em tem várias uma tese, fases, né? em várias épocas. Então O Roberto, essa dois questão filmes do com tese de doutorado, formato, tem essa negação do formato de né? longa-metragem, né? Dentro desse curta-metragismo. Mas mesmo quando vai fazer uma longa-metragem, é um longa de alguma maneira. do Rio no cinema. Não é exatamente um longa, né? Assim, é um longa feito de curtas, Mas aí um eu longa tava infinito que vai, né? Que parece que tem várias versões. As próprias, quando a gente vai ver o História dos anos 80, o que seria o trabalho, por exemplo, de recuperar esse filme, né? Seria um trabalho que você pode voltar aos curtas, né? Aos negativos, ou, né? Digamos, tem 16 milímetros, tem 35, né? Tem uma série de formatos, um pouco localizado, e é uma tese, né? É o Roberto como tese de doutorado, né? De campo artístico também. Quando eu estava fazendo doutorado, eu estava trabalhando com a representação do Rio no cinema. Questionáveis, mas aí eu estava também fazendo longa e ficou muito apertado, eu estava segurando. Aí os momentos eram não era assim. A vantagem agora, né, que vocês têm uma vantagem sensacional, é a questão do equipamento, né, que é barato, né, a gente pode filmar. Na época a gente lidava com uma tecnologia muito cara, né? Na mão da Kodak, etc. e tal, na mão do laboratório, tudo era muito caro, a gente podia discutir entre nós e abaixar o custo do trabalho, etc. Inclusive uma coisa terrível, né? Mas com a Líder, ou com o Lab, e com a Kodak não tinha papo, você tinha que pagar lá na ficha. Então a gente acostumou, inclusive isso era uma vantagens e desvantagens, e tornar essa velha história do cinema brasileiro, tornar problemas em vantagens, né? Então a gente se acostumou a trabalhar, uma coisa que hoje não se faz, né? Com pouco material, né? Quer dizer, quando você sabe que você tem duas latas, porque agora você pode, com uma câmera de vídeo, você filma quando você quiser, né? Agora, se você tem duas latas, você vai pensar muito como é que você vai fazer. Então eu acho que de uma certa forma, sob certos aspectos, é uma vantagem, no sentido que você então filma com uma intensidade, eu me lembro até, por exemplo, filmar já na ordem da montagem, né? Uma sequência que o dia estava amanhecendo, então eu sabia que cada plano ia ficar mais claro que o outro, então já filmava na ordem, né? Então a gente desenvolveu uma série de técnicas de trabalho assim, com pouco material, filmar com pouco material. Né? Eu fiquei pensando uma coisa muito, porque estava ultimamente fazendo um filme e aí agora os formatos estão cada vez mais pesados de digitais, né? E aí surge uma questão diferente que é tipo filmar em RAW, né? Que é tipo um formato ultra pesado e aí o dinheiro vai ficando caro porque você tem que comprar HDs e HDs e HDs, né? E aí quando eu vi o RAW eu comecei a pensar, será que o RAW não vai fazer com que a gente volte a querer filmar pouco, né? Assim, tipo, querer filmar um plano só e tal, para não ter que ficar gastando. Enfim, isso é uma loucuração. Eu acho um horror também filmar muito. Assim. Eu me lembro uma época que eu fiz uns filmes para a TV educativa, né? E eu fui trabalhar com a equipe deles. A equipe estava acostumada, né, era trabalhando em vídeo, né? Então os caras chegavam assim, uma situação qualquer. Aí não, peraí, nós vamos fazer os planos de cobertura, aí o cara filmava aqui, filmava ali, filmava ali. Não havia assim, nenhum controle, não havia nenhuma intenção, eu ficava chocado com aquilo. E eu me lembro então que eu criei um estranhamento, que eu falei para os caras, então vamos filmar, mas vamos cortar o som, é só imagem. Aí os caras ficaram, meu Deus, isso pode filmar só imagem? Enfim, foi a forma que eu consegui para
para conseguir me relacionar com a equipe assim, melhor. Eu estava acostumado a filmar em película, não era vídeo, então era filmar, ter pouco material e ao mesmo tempo aquelas vantagens me atrapalhavam. Eu cheguei a essa conclusão. Agora eu me acostumei mais, entendeu? Ultimamente até algumas coisas que eu fiz já consegui lidar um pouco melhor com o vídeo, mas eu ainda acho chocante essa coisa de você não saber para que você está filmando e rodar qualquer coisa para depois definir. Filma tudo flat, depois a gente marca, não sei o que lá. Sou de outra época. Tinha uma questão também, né? Desses filmes de 16 que a gente fazia na UF. Os filmes de 16 minutos que a gente fazia na UF, nos anos 90, que os longas que eram feitos em 35, né? Longas de Barreto, de outras coisas, então tinha sempre os boletins de continuidade, então tinha os duplos, qual take que valia, qual que ia ser copiado. E os nossos filmes a gente chegava lá e falava, não, copia tudo. Não, mas qual take não? Entregava a lata de 16 milímetros e falava, copia tudo. E eles estranhavam isso, né? Mas a gente tinha pouco material, então copiava tudo. Isso a gente não fazia nunca, né? Porque era caro, né? Então você fazia vários takes, já não podia fazer muitos takes, mas se fizesse muitos takes, você ia copiar um só. A gente fazia 3:1 a média, né? Você primeiro tinha um copião, né? Se fosse mas tinha um copião em preto e branco, aí você fazia a escolha e mandava. Quando chegava no momento da cor, você ia fazer só aquele que você ia usar, né? Era tudo assim, né? E o Queijo Beba surgiu como? É o único filme seu em 16, é isso? 16 minutos? Talvez, né? Porque como a gente tinha o equipamento em 35, a gente quase tudo em 35. Esse filme, por algumas circunstâncias, acho que por dinheiro mesmo. Inclusive o longa também. O longa, essa parte dos intertícios, das introduções do epílogo com o Otelo, é 16. É um filme que tem um negativo monstruoso, né? Porque parte em 35, parte em 16. Quando a gente levava para o laboratório, era um desespero dos caras lá, porque agora tem que reduzir aqui, agora tem que ampliar, enfim. Mas... Moura, deixa eu fazer uma pergunta sobre o Queijo Beba, já que ele puxou esse bonde. Você usou alguma coisa da pesquisa do Tia Seata nesse filme ou não? Não, claro, né? Mas você ressignificou também muita coisa, né? Não só a pesquisa, não só, e também os ambientes, né? A experiência de lidar com a Biblioteca Nacional, de manipular aqueles jornais. Só não é um filme com uma proposta, enfim, que a meu ver seria pobre, no sentido de ser apenas uma ilustração audiovisual do livro, né? Eu sempre pensei que o cinema, eu adoro a história, mas eu sou um cara que vem do cinema, né? Então o filme tem uma prioridade, mesmo ele ter sido depois, né? Ele tem uma prioridade para mim, né? E é uma coisa completamente específica que eu estava fazendo. Não tinha nenhuma pretensão em fazer uma duplicação apenas de audiovisual da coisa. E a biografia do Cartola surgiu quando? O livro? De quando é o livro? Depois do filme? Muito tempo depois. O Cartola já tinha morrido e tudo, né? A gente fez um livro. A ideia, inclusive, era fazer um livro, porque tinha essa brincadeira dos livros sobre o sambista, um livro muito pobres, etc. E aqueles livros estrangeiros, né, dos artistas, não sei o que, colorido. Então a ideia era fazer um livro como o Cartola mereceria, um livro, né, com todo colorido, com fotos, etc. Vinha com uma fita cassete, né? Vinha com uma fita cassete, que eu resumi um pouco essa entrevista, principalmente a primeira, fiz 2 entrevistas longas com ele. A primeira era muito melhor, muito interessante, e também coloquei a música do que a gente tinha feito, né? Porque a música é muito bonita. Você sabe, eu não sei, acho que era o Odeon que lançou depois os discos do Cartola, né? E uma época, depois que ele já tinha partido, eu fui até lá e falei, olha, eu tenho uma fita do Cartola inédita, é uma maravilha, é muito bonita a gravação, né? Foi uma gravação que a gente fez assim, lá na Corisco, né, uma coisa, né, ele, na época ele tinha gravado com os músicos, os melhores músicos, né, do Rio, o Dino Sete Cordas, que era um músico maravilhoso, né, mas
Aí eu pensei que ele ia chamar esses caras, mas ele falou, não, o dia é muito complicado, muito profissional, etc. E tal. Mas quem eu queria mesmo era fulano, não me lembro o nome dele, que tocava comigo, etc. Tal, que é um cara especial, toca violão de 7 cordas, mas ele virou evangélico, a mulher dele proíbe que ele toque violão, não sei o que lá. Aí eu e Cartola fomos na casa do cara conversar com a mulher do cara. Aí ela permitiu, então nós fizemos uma gravação e o Cartola teve essa coisa, desde o convívio dele com o Vila Lobos, né, uma coisa assim, ele percebeu essa coisa da construção, né, do arranjo, ele tinha uma postura meio de maestro, ele era um personagem brilhante, assim, né? Então nós fizemos, eles foram construindo aos poucos. Eu, se tivesse possibilidade, tinha que ter filmado tudo, né, todo esse momento da gravação que foi muito bonito, né? Então, a gravadora não se interessou, falou, isso não interessa. É como o cara descobrir agora recentemente descobriram uma fita nova do Coltrane, né, que vocês viram aí, lançaram recentemente, que é muito bonita, né? Achar uma coisa do Coltrane, do Charlie Parker, você fica trêmulo ali, né? O Cartola é também um gigante, né? Essa gravação é muito bonita. Eu até espero interessar alguém, só tem que ser, as coisas vão passando, né? Mas seria bacana, assim, divulgar de uma forma mais ampla essa gravação, que é linda. Quando vocês falam que queijo beba, é uma pequena árvore. Sim. O que significa O queijo beba é a família da Seara, porque é uma salvação para o show. O beba é o nome da família. Que ano foi? Você está me encabulando. Virada dos anos 80 para os anos 90. O queijo beba. Final de 80, início de 90, por aí. Mas o filme surgiu de um intuito seu, desejo, já que você estava fazendo as pesquisas, Seara, uma espécie de coisa. Não, foi muito tempo depois que o caso eu publiquei esse livro também, se não me engano, em 84. Eu tinha vontade de fazer esse filme, e aí foi o único filme que eu consegui alguma grana com a Embra. O concurso, Tales, eu apresentei eles toparam. E era uma verba de curta, opera também, uma verba curta, fazer um bom e tal. Eles pegaram uma verba curta, média aí, para fazer mais barato. Acho que porque assim, eu vejo filmes. Eu não vi a coisa do Arco da Velha, né? Mas vendo seus outros filmes, eu sinto que eles têm uma sensualidade mais clara, propriamente nesses dois, agora são talvez mais colagem, propósito e o Queijo Beba, né? Eu fico achando curioso isso, é como se cada vez mais se direção a isso que eu estava falando, das quase de crônica, de se tornar cidade, geográfico, né? Passando de uma rua para outra. Sabe, o comentário é um pleno. Eu não falei do Moreno, é um personagem aqui. Partilhamos muitas coisas ainda como realizadores e colegas na universidade. Obrigado. Já que você está falando comigo, você que gosta tanto de contar histórias nos seus livros, por que seus filhos se negam a fazer isso? Por que eles são tão descontínuos? Não sei. Eu sabia que você tem um personagem da lei, naquela hora que o carro, ela fala, se você não contar a história, eles não te deixam nem filmar. É verdade essa. Mas tem razão, né? Uma forma de pensar, as ideias e a narrativa. Esses filmes, os curtos, a gente pretendia passar hoje, aí já são pequenas histórias. Tanto Nascimento e Morte, que é
trilha passado numa véspera de Natal, da cidade, do Natal, cara. Uma trilha em que a linguagem internacionalmente fica rompida, trilha e fica retórica, poética, e volta ao trilha. E duas ou três coisas, né, que não sei porque eu precisei botar, porque na época não sei quem era muito agressivo, o título era, na verdade, Vargas na veia. Também é uma história, né? Que é uma paródia a Xanxá, né? Personagem do macho espada, né? Era encarnado professor de história, fascinado por Vargas, e comia todas as mulheres, e tal, só não se interessava pela sua, né? Fotografava a mulher parcializando. A gente ia passar a minha ideia, inclusive porque eu estou com essa ideia longa, mas eu pensei em usar a sessão para mim, né? Passar os três filmes que eles foram feitos inicialmente não como para compor um ônibus, tinha autonomia deles, novamente como eu fiz, mas não deu certo. Porque estava falando comigo, né? Cineasta do século passado tem que considerar que a cópia está toda diluída. Eu falei, foi um prazer mostrar isso para as pessoas. Aí tivemos que fazer essa mudança abrupta na programação, né? Porque eu tive o tempo todo aqui segurando essa programação. O Lucas não queria. Eu sabia que no último momento ele ia me preocupar. Não foi. Eu queria passar. A gente ia preocupado melhor do que estava de pobre. Programar tudo. Chegar aqui e falar, não deu isso, no outro. Ficar aqui uns dois, né? Ficar uns 2 horas. Refeições. Chega lá. Eu ia falar alguma coisa antes de eu me esquecer, porque eu fiquei curioso, né? Uma estava realmente estilo Vila Pop e a outra estava mutilada. Não sei se alguém tem uma pergunta, então a gente pode abrir totalmente. Senhores e senhoras, obrigado. Enorme prazer de mostrar os filmes para vocês e encontrar alguns amigos queridíssimos que não vi há muito tempo. E foi ótimo. Eu agradeço muito pela oportunidade. Agradeço mais. Obrigado. Boa noite.